Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu sou Isabelle Costa, repórter da S1 Live e do Paparazzo Rubro-Negro, e vambora porque eu vou trazer algumas informações do Flamengo, algumas atualizações para vocês sobre a construção do estádio. O Eduardo Paz falou mais uma vez sobre esse projeto do Flamengo, sobre o terreno do gasômetro e falou sobre valores, e a gente vai trazer para vocês, e também sobre o que o Flamengo planeja fazer, né? Qual é o projeto do Flamengo para essa construção do próprio estádio. Vamos também trazer uma atualização para vocês sobre o Wallace, né? Tem informação nova sobre o jogador. Oscar também, e o Flamengo tem prazos para essas negociações, e a gente vai trazer tudo com mais detalhes para vocês. Mas antes de mais nada, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo. Além disso, a gente também tem a Outsider Tours, que vai trazer amanhã vários rubro-negros, muitos rubro-negros, para acompanharem a partida entre Flamengo e Corinthians pela Copa Libertadores, e você pode ser um deles. Você pode viajar com a Outsider Tours para acompanhar o Flamengo no Brasil e no mundo, assim como a gente faz também, e você ainda tem cupom de desconto se for inscrito aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro ou da S1 Live. Então vambora viajar com a gente, vale muito a pena, e a Outsider tem os melhores preços. Pacotes para Libertadores, para final da Libertadores, para a Copa do Mundo, para a Copa do Brasil, tem muita coisa, e vambora viajar com a Outsider. Bom, galera, vamos então passar primeiro uma programação do Flamengo, né? Hoje a equipe rubro-negra realiza o seu último treino antes desse jogo decisivo entre Flamengo e Corinthians. Ontem o Dorival Júnior já teve um treino tático com a equipe, que vai ser a equipe titular, e hoje ele finaliza a preparação, já treina com os 11 jogadores que começam amanhã contra o Corinthians e finaliza então essa última atividade. Expectativa é de que o Flamengo tenha casa cheia amanhã no Maracanã para esse confronto decisivo pela Libertadores. Então, vamos acompanhar também. Amanhã a gente vai estar lá trazendo todas as informações, todos os detalhes para vocês. E olha só também uma outra informação que a gente pode trazer. O Eric Pulgar pode ser relacionado amanhã para a partida contra o Corinthians pela Copa Libertadores. Ele que foi inscrito nas quartas de final da Liberta. Ele, Vidal e Cebolinha foram inscritos, e o Eric Pulgar, como já está treinando com o grupo, pode também ser relacionado para essa partida. Tudo vai depender da decisão técnica do Dorival Júnior, e a gente vai confirmar essa informação para vocês. Mas o Eric Pulgar, que já está à disposição do técnico Dorival. Uma outra informação surgiu, né? Uma informação de que o Guilherme Varela seria apresentado nesta segunda-feira, o que não procede. O Flamengo ainda não divulgou quando o Guilherme Varela será apresentado, ainda não tem uma data específica. A gente falou ontem que tudo indica, né, que a previsão, e o Flamengo está trabalhando para que o Guilherme Varela seja apresentado na quinta-feira no Ninho do Urubu, no mesmo horário do Eric Pulgar, como foi na semana passada, mas eles ainda não bateram o martelo. Quando eles baterem o martelo, a gente vai trazer aqui para vocês todos os detalhes. Estaremos também no Ninho do Urubu para trazer todos os detalhes e essa entrevista de apresentação, mas ainda não está definido, ainda mais hoje, né, que é véspera do jogo decisivo da Libertadores contra o Corinthians. O Flamengo não tem a intenção de abrir as portas do Ninho do Urubu num dia como esse, né? O dia de último treinamento da equipe rubro-negra. Bom, galera, vamos então trazer uma outra informação, né? A gente tem também a questão do lançamento do Manto 3, que será lançado, né? Os jogadores do Flamengo, eles entram em campo no domingo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, com o Manto 3. A estreia do Manto 3 será neste domingo. A assessoria da Adidas divulgou, e amanhã a gente também tem um evento de lançamento onde estaremos lá para trazer todos os detalhes para vocês.
E agora falando sobre a questão da construção do próprio estádio do Flamengo. O Eduardo Paes, ele concedeu uma entrevista ao portal Lance e explicou as opções e detalhes sobre o possível estádio do Flamengo, né? Hoje, o Flamengo tem o gasômetro como local favorito, mas o Deodoro, né, e Parque Olímpico também são avaliados e estiveram em pauta nas reuniões do presidente Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes. E a gente já falou aqui algumas vezes com vocês, mas o prefeito Eduardo Paes, ele deu algumas informações importantes sobre essa questão da construção do próprio estádio do Flamengo. Ele falou sobre valores e aí eu vou explicar para vocês o porquê que ele falou sobre valores. O Lance perguntou ao Eduardo Paes sobre a Caixa doar o terreno ao invés de vender. E o Eduardo Paes disse o seguinte: em uma operação bem montada com a Caixa, a prefeitura tem como fazer essa operação de transferir o potencial construtivo. Se queremos que o Flamengo tenha a possibilidade de construir o estádio, de fato precisamos facilitar a vida do Flamengo. Não cobrarei nada para transferir esse potencial construtivo, que seria o valor, vamos dizer, do terreno, né? Eles trabalham com potencial construtivo. Poderia ser comprado. E aí, o Eduardo Paes fala sobre até um valor que a Prefeitura do Rio pagou por uma parte do gasômetro para fazer o terminal Gentileza. E ele disse, o Eduardo Paes disse que por um pedacinho do gasômetro, a prefeitura pagou 50 milhões de reais. Aquele terreno, na verdade, quem comprou foi a prefeitura. Terreno que faz parte do Fundo Imobiliário do Porto Maravilha. Agora tivemos que pagar 50 milhões, mas eu acho que para viabilizar o estádio do Flamengo, não podemos cobrar uma fortuna do clube. Então, o Eduardo Paes, ele falou sobre valores, né? Só por um pedaço do gasômetro, a prefeitura já teve que pagar 50 milhões de reais. Mas o Eduardo Paes, ele diz que eles podem, né? A prefeitura, junto com a Caixa, podem transferir esse potencial construtivo para o Flamengo sem cobrar nada. Então, existe essa possibilidade. Ele até cita a questão da prefeitura ter doado os terrenos para os CTs do Fluminense e do Vasco, e ele fala também sobre a possibilidade dessa doação também, né, dessa transferência do potencial construtivo para o Flamengo sem o clube precisar pagar nada. E aí, o Eduardo Paes, ele abre também sobre esse projeto de construção do estádio do Flamengo. E ele fala que esse projeto vai muito além de uma construção só da arena. Ele disse o seguinte: primeiro, simplesmente um estádio não é a solução nem para aquela área, nem para o Flamengo. O Landim e a direção do Flamengo têm capacidade, do ponto de vista de sustentabilidade do estádio, para colocar um modelo como uma espécie de shopping center, lojas. Isso ajuda o Flamengo a viabilizar a manutenção do estádio. Ou seja, esse projeto vai além só da construção de uma arena para as partidas de futebol. Existe a possibilidade do Flamengo construir um shopping center na área, justamente também para viabilizar e ajudar na manutenção do estádio. O Eduardo Paes continuou falando: é pensar em uma coisa moderna, o que tem tudo a ver com aquela região. Nós queremos que o centro da cidade, que é onde fica localizado o terreno do gasômetro, se consolide como um grande centro de entretenimento e de comércio. Já há muitos empreendimentos imobiliários surgindo do outro lado da Francisco Bicalho. Entendemos que São Cristóvão é uma área da cidade que precisa se desenvolver dessa maneira, com pessoas morando. E São Cristóvão já tem o melhor estádio do Brasil, que é o São Januário. E aí ele brinca, né, porque o Eduardo Paes é vascaíno declarado. Mas então o Eduardo Paes também trazendo essa situação, mais detalhes desse projeto do Flamengo para a construção do próprio estádio. Então, assim, cada vez mais isso torna mais forma, né? Isso tem mais forma, a construção do próprio estádio do Flamengo. O Eduardo Paes já disse que esse projeto tem que ser feito antes das eleições, que tem que ser uma promessa cumprida antes das eleições, e existe até a possibilidade desse potencial construtivo ser transferido para o Flamengo sem custos, como o Eduardo Paes abriu. E realmente, só por um pedaço do gasômetro, a prefeitura gastou 50 milhões de reais. Então, vocês imaginem qual seria o gasto do Flamengo para comprar o terreno do gasômetro, né? É um alto gasto.
Mas a gente tem também a vontade do Flamengo, o Flamengo muito empenhado em realmente comprar esse estádio, né, ter realmente o próprio estádio do Flamengo. Trazendo algumas informações importantes para vocês também, o jornal A Bola, né, confirmou a nossa informação sobre o Hugo Souza. Vamos abrir então para o mercado de transferências. O jornal A Bola confirmou a nossa informação aqui, também do Globo Esporte, sobre a proposta que chegou ao Hugo Souza. De acordo com o jornal A Bola, o Estoril, né, apresentou uma proposta de empréstimo. No entanto, o Flamengo recusou a oferta, já que não pretende abrir mão do goleiro. E a gente já tinha falado aqui que o Hugo Souza não sairá nessa temporada, porque o Flamengo conta e muito com o jogador. Lembrando a vocês, o Diego Alves está parado, está no DM. Não sabemos quando ele volta, é até uma informação para a gente buscar aqui para vocês e eu volto com atualizações, mas essa situação do Diego Alves é uma situação complicada, né? Não tem ainda retorno, não tem previsão de retorno. E temos o Santos, o Hugo Souza e o Matheus Cunha. O Flamengo tem na mira o Augustin Rossi, mas quer esperar até o final do ano, quando o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube, visto que o Rossi não renovará contrato com o Boca Juniors, né? Eles até tiveram atritos nas últimas conversas pela renovação e o próprio Augustin Rossi falou que não quer renovar. Bom, galera, vamos então para a situação do Wallace, né? O jogador veio ao Brasil para resolver questões pessoais, conhecer a sua família, né? Conhecer os seus filhos, na verdade, que tinham nascido. E o Wallace não tinha ainda conhecido pessoalmente. E olha só, uma situação que a gente estava até vendo que a negociação tinha esquentado, mas parece que voltou a esfriar, né? Situação do Wallace, mesmo com a vinda do jogador para o Brasil. Ele, inclusive, que tinha até uma previsão de vir ao Rio de Janeiro. O Wallace tinha a previsão de vir para o Rio, não veio para o Rio. E a informação do Vene Casagrande é que o atleta vai retornar para a Itália nesta segunda-feira. Mesmo com esse planejamento de viagem, parece que não deu certo e a negociação voltou a esfriar. A gente conversou com algumas pessoas ligadas ao jogador e que realmente, né, essas fontes nos disseram que o jogador está desanimado com essa situação do Flamengo, com essa negociação do Flamengo. Ele tinha se animado porque vinha para o Brasil, tinha essa possibilidade de vir para o Rio e estava na expectativa que o Flamengo, né, também avançasse pela negociação. No entanto, não avançou e o Wallace retorna para a Itália nesta segunda-feira. O Marcos Braz, né, e aí a gente entra na informação sobre prazos. O Marcos Braz, na coletiva de imprensa, disse que eles vão analisar nas últimas 72 horas da janela a situação em específico do Wallace. Eles vão deixar, né, para o final da janela de transferências para decidir sobre o volante brasileiro, se realmente eles vão comprar o jogador pelos valores que a Udinese está exigindo, de 8 milhões, ou se eles vão deixar para lá essa negociação que, mais uma vez, né, não acontece. O Wallace já esteve na mira do Flamengo, o Wallace já negociou com o Flamengo e agora voltou, né, a pauta, mas, de acordo com o que a gente vem acompanhando, parece que, mais uma vez, não terá sua vinda concretizada. Só para lembrar vocês, a janela de transferências se encerra no dia 15 de agosto. Ó, tá aqui, dia 15 de agosto. Segunda-feira. Segunda-feira, a janela, né? Na próxima segunda, a janela se encerra. Então, o Flamengo tem um prazo até a próxima segunda para resolver tanto o Wallace quanto o Oscar. O Flamengo tem dia 9, 10, tem 9, 10, 11, 12, 13, 14... Tem 6 dias ainda para resolver. Vamos botar 7, porque até o dia dia 15, né, da janela, ainda dá para resolver. Mas o Flamengo tem aí uma semana para poder acertar essas negociações, tanto do Wallace quanto do Oscar. O empresário do Oscar tinha falado sobre 10 dias, né? Que o Flamengo e os representantes do Oscar tentariam convencer o Xangai de emprestar o atleta nesses 10 dias. Só que, na verdade, são 7 dias.
porque a janela se encerra na próxima segunda-feira. Então, o Flamengo lutando contra o tempo para ter o Oscar e também para inscrever o atleta, porque se passar muito tempo, beleza, vai se estender até depois da janela, a gente vai ver como é que faz isso. O Flamengo só vai poder inscrever mais atletas no Campeonato Brasileiro no dia 26 de agosto. Então, o Flamengo tem prazos para cumprir, esse é o prazo mais urgente do fechamento da janela. E tá também esperando essa resposta do próprio Xangai, né? A gente aguarda também o Xangai, que já liberou o jogador para treinar no Ninho do Urubu. E aguardemos também a resposta pelo empréstimo. O Xangai que está com medo de emprestar o atleta por questões de lesão, medo do jogador vir para o Brasil e acabar se lesionando, e também medo do Oscar não querer mais retornar ao futebol chinês. Eles têm esse medo do Oscar não ficar tão encantado, né? Ter essa volta para o futebol brasileiro e não querer mais retornar, o que até faz sentido, né? O Oscar ficou muito tempo, é ídolo do Xangai, né? Tem uma relação de ídolo com a torcida, com as crianças, então a gente entende esse receio, mas tá correndo contra o tempo realmente. E até a informação que o Papa trouxe ontem é que um dos motivos para a diretoria do Flamengo ter diminuído a intensidade na tentativa de contratar o Wallace nessa janela são o sucesso do garoto Vitor Hugo, Thiago Maia e também do João Gomes, que estão muito bem, né, nesse time. Eles estão realmente se destacando, mesmo com a chegada do Arturo Vidal. Os jogadores não sentiram a pressão, estão se destacando. E por isso o Flamengo acabou diminuindo a intensidade. Tem também o Diego Ribas, que está no final da temporada, está cumprindo bem seu papel quando é titular da equipe. E tem também o Vidal e o Pulgar. São muitos volantes, muitas opções, e por isso o Flamengo acaba diminuindo essa intensidade. Galera, agradecer pela participação de vocês, agradecer pela audiência, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E mais tarde a gente volta com mais notícia, mais informação pra vocês, porque é sempre um prazer estar aqui informando. Um beijo, até mais!